Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Nós estamos felizes em trazer mais um vídeo para você, desta vez um vídeo diferente. Eu vou trazer algumas explicações, contar um pouco da minha história nos últimos dias, explicar por que eu não gravei vídeos nesses últimos dias e também dar algumas explicações do porquê saí do Brasil e estou agora morando nos Estados Unidos, o que aconteceu, por que eu vim parar aqui. Então, é uma história de milagre, uma história de intervenção sobrenatural de Deus em nossa vida, na vida da minha família. Então, eu acredito que você vai gostar. Fica com a gente até o final desse vídeo e vai ser uma bênção para você. Eu tenho certeza que sua fé vai crescer ouvindo essa história que também tem mexido muito comigo. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Muito bem, meus queridos, eu vou contar então para vocês um pouquinho da nossa história nesse último ano de 2021. Como é do conhecimento de vocês, nós fomos transferidos para a cidade de São Luís. Eu estava na cidade de Aracaju, cuidando ali de um distrito com 10 igrejas e fui transferido para a cidade de São Luís, no Maranhão, onde nós estávamos cuidando do distrito da Divinéia, ali com 14 maravilhosas igrejas, irmãos assim queridos. E aproveito para mandar o meu abraço caloroso. Tenho certeza que muitos estão acompanhando o nosso canal. E o que eu vou contar para vocês nunca tinha acontecido ao longo desses 12 anos de ministério, nunca tinha ocorrido em nossa família, nós nunca vivenciamos uma experiência parecida. Então, é uma história realmente de milagre. Nós chegamos em São Luís no mês de dezembro, meados para o final de dezembro, passamos férias e iniciamos os nossos trabalhos ali no mês de janeiro deste ano de 2021. Bom, a minha esposa, logo no início do ano, entre janeiro e fevereiro, eu não me recordo a data ao certo, a minha esposa Gisele chegou para mim e disse o seguinte: eu tenho sentido no meu coração impressões muito fortes de Deus nos mostrando que não vamos permanecer aqui em São Luís por muito tempo. E eu achei aquilo assim muito estranho. Mas a minha esposa, ela é uma pessoa de muita comunhão com Deus, assim, de uma vivência mesmo com Deus assim muito grande. Ela tem intimidade com Deus em oração e leitura da palavra, e apesar de nunca ter tido assim uma experiência como esta, ela é uma pessoa que eu já vi milagres acontecerem através das orações dela e assim Deus tem respondido sempre às orações dela em especial. E eu, como eu falei, eu tenho visto Deus agindo de maneira assim muito, muito forte na nossa família, também por intermédio da minha esposa. E ela chegou então e disse: olha, eu tenho essa impressão forte no meu coração de que nós não vamos ficar aqui. Ela usou a seguinte expressão: nós estamos aqui em São Luís, mas de passagem. Mas nós não tínhamos nem ideia assim de para onde iríamos e se seria em outro estado, no Brasil mesmo. E pouco tempo depois ela voltou a tocar no assunto e disse: olha, lembra que eu falei sobre essas impressões de que a gente está aqui só de passagem? Eu disse: sim. Deus tem colocado no meu coração impressões no sentido de que nós não vamos permanecer no Brasil. Nós vamos sair do Brasil. E ela citou 2 países. Ela disse: ou nós vamos para a Austrália, ou nós iremos para os Estados Unidos. E eu comecei a dar risada, né? Eu fiz assim: a Austrália tem os animais mais peçonhentos do mundo. E nos Estados Unidos eu não conheço ninguém. Como que a gente vai para os Estados Unidos? Não faz sentido, né? E ela disse: não, eu só estou falando assim do que eu tenho sentido no meu coração, Deus falando comigo. Eu guardei aquilo e, bom, passou. Mais ou menos no mês de março, por aí, abril, ela teve um sonho. Ela acordou assim de manhã e disse: amor, onde que ficam os Grandes Lagos? Eu disse: os Grandes Lagos ficam no norte dos Estados Unidos, já próximo ali ao Canadá, a região de Chicago, acredito.
é uma região bem ao norte lá. Por quê? Ela disse, não, eu sonhei que nós moraríamos ali por aquela região. Bom, eu não sei se você conhece o mapa dos Estados Unidos, eu estou atualmente em Connecticut e daqui para os Grandes Lagos fica em torno de 6 a 7 horas no máximo. É como eu andar dentro do próprio estado da Bahia. Só para vocês entenderem, os Estados Unidos são tão grandes que a distância de onde eu estou, por exemplo, para, sei lá, para Califórnia, do outro lado do país, ou lá para o sul, né, a Flórida, seria como se eu saísse, sei lá, de Belém, no Pará, e fosse talvez para o Rio Grande do Sul, algo assim. E de onde eu estou para os Grandes Lagos seria como eu sair, quem sabe, de uma parte do norte da Bahia e ir ali no sul da Bahia mesmo, dentro do próprio estado, ou um pouco mais. Mas para vocês entenderem em termos de distância, a geografia é esta, onde nós estamos agora. Bom, quando ela me disse isso, que nós iríamos para uma região nos Estados Unidos, assim, mais ao norte, não ao sul, não ao oeste, eu disse, você ficou com esse negócio na cabeça, não é? E ela disse, mas é o que Deus tem falado comigo. Olha, a minha tristeza é não ter gravado esses momentos com datas, porque seria um registro muito interessante. Mais ou menos uns 15 a 20 dias depois deste sonho, eu recebo uma ligação. E aí tinha ali mais um é Estados Unidos. Atendi o telefone e era o pastor Marcos. E o pastor Marcos se apresentou. E, em resumo, porque eu vou fazer uma entrevista com o pastor Marcos aqui no nosso canal, vocês vão poder conhecer esse pastor maravilhoso. Tive o privilégio de trabalhar com o irmão dele, uma pessoa também a quem eu quero muito bem. E o pastor Marcos, ele disse, olha, nós temos acompanhado o seu trabalho, recebemos boas recomendações suas, e nós estamos com 2 igrejas aqui de fala portuguesa, 2 igrejas brasileiras, e precisamos de um pastor com o seu perfil para cuidar destas igrejas. Quando ele falou, eu comecei a chorar. Coloquei no viva voz, chamei minha esposa e disse, vem cá. Ela veio e eu disse, pastor, você pode repetir tudo o que você acabou de dizer? E ele disse, posso. Eu nem sei se ele entendeu porque eu pedi para ele repetir. E ele falou novamente, minha esposa só olhou para mim e fez, eu não te disse? Eu não te falei? E ele me disse, pastor, você aceita? Como que eu ia dizer não? Se desde janeiro eu já tinha ciência de que nós sairíamos e que seria para fora do Brasil e que seria ou Estados Unidos ou Austrália, Deus já tinha mostrado para minha esposa. E eu de pronto disse, pastor, sim, eu aceito. Se é o chamado de Deus para nós, nós vamos para onde Deus mandar. Mas não é assim, tão simples. Receber o chamado e já saio agora. Não funciona assim. Ainda estamos atravessando uma pandemia. E o consulado americano no Brasil estava fechado. Eu naturalmente fiz os contatos, liguei para saber quando que as coisas voltariam ao normal. E a moça que nos atendeu disse, não temos previsão de quando o consulado voltará a funcionar. O consulado muito provavelmente, se abrir, será ano que vem, 2022, não tem previsão para 2021. Eu fiz, eita, tá bom? Entrei em contato com o pastor Marcos e disse, olha, realmente tá difícil por causa da pandemia, o consulado aqui tá fechado. Mas aí as advogadas aqui nos Estados Unidos começaram já a pegar os meus dados, as minhas informações, documentação necessária e começaram um processo de preenchimento de todos os formulários para que então eu pudesse ir ao consulado quando ele abrisse no Brasil e então, sendo aprovado, eu viria para os Estados Unidos. E isso demorou alguns meses. Foi o tempo de eu comunicar a nossa associação, a Missão Nordeste Maranhense. Aproveito também para agradecer ao pastor Alexandre, o pastor Mazo e também o pastor Araújo, que nos ampararam de maneira assim muito carinhosa. Quando souberam do chamado, deram todo o apoio necessário. Olha, enquanto você estiver aqui, você é nosso pastor e a gente vai cuidar de você. Até o último momento em que eu estava aí, tudo certinho. Eu agradeço de coração por estes homens de Deus. E, bom,
As coisas então foram avançando, os meses passaram e quando chegou mais ou menos ali em setembro, outubro, já tinha previsão de